Por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois do tomo banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme, Tá cheio. se ele é derivado de petróleo, ele está cheio de xenoestrógenos. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Tem diferença, doutor, dessa modulação entre fazer isso nos homens e nas mulheres? As mulheres têm todo... né? Os homens e as mulheres têm exatamente os mesmos hormônios. Certo. Qualitativamente falando. Quantitativamente falando, é totalmente diferente. Aí é diferente. Por exemplo, a mulher tem 20 vezes mais estradiol do que o homem. O homem tem 20 vezes mais testosterona do que a mulher. Então você tem que tomar todo esse cuidado para não misturar as coisas. Porque se eu der dose de hormonal masculina para a mulher, é um problema. Vai nascer barba, vai mudar a voz, entendeu? Vai causar uma série de problemas. E vice-versa. Às vezes o homem precisa de progesterona. O homem também produz progesterona. Mas em menor quantidade, Muito né? menor quantidade. O homem também produz estradiol em muito menor quantidade. E às vezes tem atletas que tomam certas substâncias para inibir a que se chama aromatase e acabam tendo deficiência de estradiol grande e que causa lesões. E aquele atleta que está sempre treinando e sempre lesionado, sempre lesionado, sempre lesionado. Você vai ver, ele está tomando inibidores da aromatase e está com o estradiol muito baixo. Aí dá problema. A gente tem essa pergunta aqui. Quando a gente tem a deficiência de um hormônio, o problema está na produção desse hormônio? Como que acontece? É assim, ó. Tem a produção, o transporte, a recepção, o metabolismo e a via de administração. Então, pode ser que você não tenha hormônio suficiente porque a glândula não está produzindo. Isso é um problema de produção. Pode ser que o transporte não esteja ocorrendo. O hormônio é uma estrutura anfifílica. E ela é hidro e lipossolúvel. Mas ele é 70%, os hormônios de esteroides que nós estamos falando. Certo. Os que vêm do colesterol. Eles são 70% lipofílicos e 30% hidrofílico. Então, você sabe que óleo não mistura com água. O sangue é hidrofílico, é igual água. E o hormônio é igual gordura. Então, eles não se misturam. Então, existem certas proteínas, glicoproteínas, que são os carreadores. O SHBG, o CBG, entendeu? O TBG, que carregam os hormônios. Então, o problema pode estar aí. O hormônio chega no tecido-alvo, existe um receptor lá. Se o tecido está precisando do hormônio, o receptor está aberto. Se o tecido não precisa do hormônio, o receptor está fechado. Agora, infelizmente, esses receptores são promíscuos. Eles não só aceitam o hormônio, mas eles aceitam outras substâncias que não tem nada a ver com o hormônio. Que causam problemas hormonais, que são chamados xenoestrógenos. São substâncias geralmente derivadas do petróleo, que têm uma atividade chamada estrogenicidade. Eles entram nos receptores do estrogênio e funcionam como se fossem hormônios. Então, por exemplo, a mulher, na sua ingenuidade, depois do tomo banho à noite, ela passa um creme para ficar bonita. Sim. Mas aquele creme, tá cheio. Se ele é derivado de petróleo, ele está cheio de xenoestrógenos. Aquele xenoestrógeno vai entrar no receptor, vai ocupar o receptor do estrógeno. Quando o estradiol dela vier, não tem lugar. Então isso aí já é um problema na recepção. Eu tenho um problema no metabolismo, que hoje tem uma ciência chamada metabolômica, que tem no metabolismo. Por exemplo, quem faz uso do hormônio de égua, que é o conjugado estrogênico equino, tem 11 metabólitos que não existem no corpo humano, são ETs. E esses metabólitos, eles agarram nos receptores e não saem mais. Levam 13 dias para sair. Então olha o problema que causa. Sim. Então isso é um problema de metabolismo. Então os problemas são vários.
Para entender tudo isso, tem muitas horas de voo, entendeu? E para isso que o senhor estuda, né, de 8 a 10 horas por dia, para vir chegar aqui e dar essa aula para a gente sobre como envelhecer sem adoecer, certo? Isso aí. E a gente estava falando, né, doutor, que as mulheres, elas têm muito mais progesterona do que os homens. A produção é muito maior. E tem mais aqui. Quando uma mulher é engravida, ela aumenta em 20 vezes, a placenta aumenta em 20 a 25 vezes a produção de progesterona. Aí fica maior ainda do que maior ainda. Comparando com as outras mulheres já, Isso, né? Exatamente. Então, a palavra progesterona do latim vem de progestare, é a favor da gestação. Muitas mulheres não engravidam porque elas têm o que se chama deficiência lútea. O corpo lúteo dela, ela teve o suficiente para ovular, porque para ovular eu preciso de estrogênio, de hormônio. Ela tinha, só que ela tem uma deficiência lútea, ela agora, o corpo lúteo dela não produz progesterona o suficiente, ela engravidou, mas ela não consegue segurar o feto. Então ela tem um aborto espontâneo. Os abortos espontâneos nos primeiros 3 meses, a principal causa é deficiência de progesterona. Então a placenta começa a trabalhar e aí começa a produzir progesterona. Então nas primeiras semanas, até a 12ª semana, a mulher tem que fazer uso muitas vezes de uma progesterona, porque a placenta ainda não está dando conta. Certo. Tá certo? O outro hormônio que sobe muito na gravidez é o estriol, que é um metabólito do estradiol, que sobe também 20 vezes. Aumenta na mulher 20 vezes. Então agora eu pergunto para você. Um hormônio que aumenta 20 vezes na gravidez pode prejudicar uma mulher? O melhor momento da mulher é quando ela está grávida. Entendeu? Alguém fala assim, progesterona causa câncer. Eu falo, não. Progestágeno causa câncer. Se progesterona causasse câncer, toda mulher grávida teria câncer, porque ela tem um aumento de 250%. 2.500% de aumento durante o processo. Certo. E na menopausa, doutor, o que acontece? Na menopausa existe. A menopausa não é um período. Menopausa é um evento. Que o diagnóstico é sempre retrógrado. Menopausa significa o seguinte: uma mulher parou de menstruar. A última menstruação dela, passaram-se 12 meses e ela não teve nenhuma outra menstruação, aquela lá atrás foi a menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É a última menstruação que a mulher tem. O período chama climatério, mas o evento chama menopausa. E a menopausa, na menopausa existe uma queda de em torno de 50% do estrogênio, mas existe uma queda de 100% da progesterona. Então, o fenômeno da menopausa é muito mais um fenômeno progesterônico do que um fenômeno estrogênico. O que eu quero dizer com isso? Que toda mulher menopausada, ela tem uma certa deficiência de progesterona. Certo. Isso é muito importante ficar sabendo. E aí, tem essa... Ela tem que procurar, no caso, um ginecologista que entenda disso bem, para poder fazer esse tratamento com essa progesterona de preferência isomolecular, ou seja, igual àquela que ela tem no corpo, que hoje está disponível no Brasil. E aí o aumento da qualidade de vida, porque ela tem muitas reclamações, né, sobre o climatério, então exatamente. Vai reverter tudo isso. Vai reverter tudo isso. Certo, doutor. E o que significa a predominância estrogênica? É importante saber disso também, eu disse que a relação progesterona-estrogênio no 21º dia do ciclo menstrual, numa mulher saudável, é de 200 a 300 vezes. Só que se você diminuir essa relação de progesterona-estrogênio, você tem uma doença chamada predominância estrogênica, que foi descoberta pelo Dr. John Lee, que era um grande endocrinologista e ginecologista americano, e ele mostrou que quando há maior aumento de estrogênio comparado com progesterona, a mulher vai ter tensão pré-menstrual, a mulher vai ter endometriose, a mulher vai ter doença fibrocística da mama, a mulher vai ter mioma uterino e pode até ter câncer de mama. Então tudo isso advém desse desequilíbrio entre a progesterona e o estrogênio.
Certo. Então, a modulação hormonal, as mulheres precisam mais dela do que os homens? É difícil eu dizer para você se precisa mais, porque o homem também, e todos esses hormônios que eu estou falando na mulher, no homem é a testosterona. A testosterona, ela é também um hormônio sexual. Sim. Mas o órgão que mais tem receptor para testosterona no corpo é o coração, é o cérebro, é o músculo, é o osso. Então é um hormônio que faz o seu coração bater forte, é um hormônio que faz o seu cérebro raciocinar bem, o poder cerebral está com a testosterona, ele faz você ter musculatura, ele faz o seu osso ser forte. E também tem uma ação sexual. Então eu digo que a testosterona é um hormônio masculino também sexual, porque é muito mais importante eu ter um bom coração, ter um bom cérebro, ter bons músculos, ter bons ossos, do que ter atividade sexual. Entendeu? Porque você pode viver sem atividade sexual, mas você não pode viver sem coração, você não pode viver sem cérebro, você não pode viver sem osso, você não pode viver sem músculo. É que a gente vê por aí, né, nas outras mídias, e muito se fala sobre a questão dos hormônios nas mulheres, e acho que às vezes essa parte da saúde dos homens fica um pouco para trás. Mas hoje os urologistas estão se atualizando nisso, é geralmente o urologista que faz esse trabalho, e estão fazendo modulação também em homens, né? Tá certo, doutor. Tá bom? Tá certo, então. Então a gente vai ficando por aqui hoje. A gente contou com a presença do nosso consultor, do nosso nutrólogo, cardiologista, o maior especialista sobre saúde natural. Então, boa noite para você aí de casa. Boa noite, doutor Laíra. Eu queria te agradecer que você parou um pouquinho, né, com sua vida super ocupada, sua vida cheia de estudos, para dar um pouquinho de atenção aqui para Jolivi, para os nossos seguidores, para os nossos assinantes. Boa noite, obrigada, doutor. Você quer dar um recadinho final aqui para o nosso leitor? Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Até a próxima.